Fala galera do Adrenaline, eu sou o Andrei Longen. Aqui eu estou acompanhado de João Gan. E aqui do meu lado direito está um cara muito bacana que a gente tem a oportunidade de conversar aqui no Adrenaline, que é o César Alves. Ele é compositor e sound designer, olha só que nome bonito, para dizer que trabalha com games. Ele é o cara que comanda a Audiopeia, uma empresa aqui de Floripa que trabalha no desenvolvimento de trilhas sonoras, áudios, vozes, efeitos e sincronização de campanhas audiovisuais. Mas voltado para games. Voltado para games ultimamente. A gente vai entrevistar ele hoje porque a gente também ficou sabendo que ele já trabalhou para grandes empresas de games, como por exemplo a Blizzard e a Supergiant Games. Pra quem não sabe, a Blizzard é a galera que fez... Tá fazendo Overwatch, fez Heroes of the Storm... Pra quem não conhece, vai ser empresa gigante. Diablo 3, 2, 1, Pra quem não conhece a Blizzard, bem-vindo aos games. Experimenta jogar, é legal. Bem-vindo ao Adrena. E a Supergiant, né, galera, que fez Bastion, Transistor, então são grandes... Super bem cotada, principalmente na parte de áudio, inclusive. Eles são sempre lembrados, inclusive, esses games, pela parte de áudio, né? Mas César, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de chegar aqui no Adrena. Sei que sua agenda é super corrida e lotada, você tem vários eventos por aí e uma empresa inteira para comandar. Imagina, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Legal, vamos começar então, como que surgiu a Audiopeia? Como que surgiu essa ideia? Qual é a sua formação para chegar até a Audiopeia, por exemplo? Bom, a Audiopeia foi uma necessidade, na verdade, porque a minha profissão, a gente não tem muitos empregos formais, né? Fora de uma escola ou fora de uma instituição. Então ela é intrinsecamente empreendedora, né? Então a ideia de montar um estúdio especializado em uma faceta da indústria veio logo depois da formatura. Eu comecei escrevendo jingles para comerciais, né? como freelance, e sempre compondo todos os dias e fui montando um portfólio que acabou nessas empresas online, né, nessas bibliotecas de áudio e começou a licenciar. Eu já fui aprendendo um pouco mais a parte legal também, como licenciar músicas, como que funcionam royalties. E aí veio a ideia, quando os Estados Unidos me chutou, né, que meu visto venceu e eles não são muito carinhosos na hora de convidar você a se retirar do país. Eu já passei por uma situação semelhante, já. Então, eu não quis ficar lá como ilegal. Então eu voltei aqui para Florianópolis, que é onde minha família reside, e resolvi montar a minha empresa reunindo tudo aquilo que eu tinha estudado nos Estados Unidos. Muitas coisas foram cópias do que eu vi lá e outras coisas eu tive que adaptar para a nossa realidade aqui. Foi assim que surgiu a Audiopeia. Então, a gente acabou então atravessando um pouco uma informação na frente da outra. Você está falando do seu retorno dos Estados Unidos, vamos falar da sua ida aos Estados Unidos. Joia. Porque assim, o César, na verdade, você é músico, né? Eu sou músico. E quando você começou a procurar essa área, você disse para si mesmo, serei músico. Quando você estava conversando com a gente ali, você não pensou diretamente em games, não é mesmo? Não. Você começou aqui no Desk, conta um pouco isso pra gente, dessa trajetória. A parte legal é que quando eu falei vou ser músico, meus pais entraram em pânico, né? Essa parte sempre acontece. Minha irmã falou lá em casa, eu vi o pânico. Não se preocupe, porque quando eu falei que ia fazer jornalismo, a mesma coisa. Mesma coisa. Foi bem semelhante a reação. Não é, João? Fazer o quê, gente? Pessoal de humanas, né? Tá louco. Esses artistas na família aí vão ter que ser sustentados o resto da vida. Bom, quando eu decidi fazer música, eu queria trabalhar com banda, queria trabalhar em palco. Foi isso que eu fiz por 8, quase 10 anos, né? E eu comecei meus estudos aqui na UDESC, que era o único curso que tinha local aqui que era uma licenciatura. Os cursos de bacharelado eram mais voltados para orquestra, violino, violoncelo, piano, etc. Então eu entrei na opção que tinha. Só que depois de 4 semestres eu estava muito insatisfeito. E acabei indo para um festival de música em Itajaí, onde eu conheci o Lupa Santiago. Oi, Lupa! que é o coordenador lá da escola do Souza Lima, lá em São Paulo, que tem esse convênio com a Berklee. Então foi mais ou menos assim, por acidente, que eu acabei saindo do país. Você decidiu sair da UDESC e foi fazer essa escola em São Paulo, que foi a... Souza Lima, Conservatório Souza Lima. E lá tem uma parceria com a Berklee, você foi para os Estados Unidos continuar seus estudos lá. Isso. E até terminar o Souza Lima, eu só estudei guitarra, só estudei performance. Eu fiz muito poucas aulas de composição, eu só escrevia por hobby, assim, dentro da minha profissão. E tudo nisso você não estava pensando em games ainda?
Quando que surgiu esse estalo? Mas jogando bastante. Isso é verdade. Jogando bastante. Isso é verdade. Eu já há um tempinho. Eu fui um dos orgulhosos beta testers do World of Warcraft quando saiu. Ô, louco! 2004. Caramba, meu, faz um tempinho. Do beta aberto, não do fechado, infelizmente. Acho que é legal ressaltar uma coisa. Acho que quem trabalha nessa área de games é que já vem de um histórico de games. Existe uma certa paixão por isso, eu acho. Acho que é por isso que eu trabalho com jornalismo de games hoje. Sério mesmo. Não, tem que gostar da indústria, tem que ser o jogador, tem que ser o usuário, né? Pra conseguir prevalecer nessa indústria, porque é muito difícil de desenvolver um game. Inclusive, eu acho que é aí que entra um pouco do atrito entre produtoras e desenvolvedores. Porque os desenvolvedores realmente é a galera que joga e está relacionada e tal. As produtoras têm os acionistas, tem os caras que olham games como mercado, não como hobby. Claro. E acho que é aí que tem atritos, né? Que são os caras que têm dinheiro e querem um negócio que vem. Mas esse atrito sempre teve. Do músico é o cara que gosta da música, ele quer fazer aquela música, que manda aquela mensagem, que tem aquela estética, mas aí a gravadora fala que não vende, etc. Essa briga é antiga, é a mesma coisa. Mas então, você estava lá nos Estados Unidos e como veio esse contato com os games então? Você continuava jogando, mas ir para a área profissional? Lá eu jogava muito pouco porque eu dormia mais ou menos umas 3 horas por dia. Porque o curso é muito difícil, é muito diferente. O Souza Lima também foi um curso puxado, mas a Berkeley é outra coisa, assim, é outro nível, é muito diferente, a metodologia deles é muito prática, né? Eles ensinam, cada aula é como vai ser o teu dia a dia na indústria, então tu tem que respeitar os prazos, tu tem que respeitar os deadlines, tem que respeitar os briefings, sabe? E tu tá concorrendo com todo mundo dentro da tua sala, sabe? Sim. E aí lá no meu curso eu fiz composição e produção, né? Que é um curso um pouco mais generalista e ele é voltado para essa área que eu comecei, de comerciais, de filmes, de TV, de produção assim, no sentido geral. E eu fiz uma cadeira eletiva com o professor Michael Sweet, que vocês escutam o trabalho deles toda vez que vocês ligam o Xbox. Jumping, né? Eu adorei essa informação, cara. Sabe aquele barulhinho que o Xbox faz quando você liga? Aquele ROM? É isso? O cara fez isso. O cara é sound designer. O cara teve uma empresa muito parecida com a Audiopeia por 30 anos, né, que acabou vendendo e aí foi dar aula na Berkeley. Então são esses caras que ensinam a gente lá, são os caras top de indústria, que foi fantástico. É legal tu ter... E ele fez essa introdução para a indústria de games para mim, porque a aula dele falou bastante da tecnologia, de técnicas de composição específico para games, né, composição em camadas, composição em layering, em crossfading, etc., que é muito diferente de uma composição linear para filmes, né? E ele que me colocou em contato com o diretor de áudio da Blizzard, né? Que começou e quando o Russell Brower veio a Boston fazer alguns workshops, que a gente começou a conversar, ele me deu todo o background da indústria, assim, como é que funciona, como é que se faz dinheiro, como é que se vende música. Te situou ali. Isso. E aí juntou duas coisas que eu amo, né? Música e games. Beleza, é com isso que eu vou trabalhar. Não é todo mundo que dá essa sorte. Não é todo mundo que dá essa sorte. Mas aí, você começou a conhecer um pouquinho mais da indústria, esse contato com a Blizzard, no caso. E eu realmente acredito que a partir desse primeiro contato você já teve uma noção muito boa do que é o mercado norte-americano de games e produção de games, como você comercializa as suas músicas, suas composições, por exemplo. Você tem que fazer um paralelo de como funciona isso lá nos States e aqui no Brasil? Como que é a diferença desses dois mercados? Tu diz de trabalhar para uma empresa ou de licenciar as músicas? Acho que os dois casos servem, porque dá pra gente ter uma noção legal de como funciona, qual é a diferença máxima entre esses dois tipos de mercado. O processo de licenciamento de música é muito parecido aqui, lá com as associações americanas e aqui com o ECAD, né? O processo, porque ambos países são signatários do mesmo tratado, né? De propriedade intelectual e tal. Não lembro o número da lei. Claro, tem diferenças no processo, né? O ECAD demora um pouquinho mais para te pagar, aquela história assim, e o ECAD é composto de 9 empresas. Eu sou afiliado à Abramus, aqui em Florianópolis, mas funciona da mesma forma. Eles vão lá no teu catálogo, eles licenciam, tu dá o número da música, eles pedem a licença para sincronização, uma licença mecânica, aí tem diversos tipos, com diversos preços diferentes. E eles sincronizam no jogo, pagou a licença, está tudo bem, né? Esse é um jeito bom de fazer dinheiro, mas ele não, dependendo do tipo de licença, não é muito vantajoso, porque eles vão pagar uma licença ou eles vão fazer um buyout, né? O buyout comprou a música, eu uso ela vitalícia e pronto, né? Não vê mais.
Então, eu tô percebendo que nessa área de produção, de técnica, você trabalha com muita coisa que não é música, né? Muita tu tem que coisa, saber as leis, tu tem que dar uma manjada de royalties. Rolou um estudo nessa área. Eu diria que metade da minha rotina não é envolvido com música. Administração. É administração, é burocracia, essas coisas. É que tendo uma empresa acaba, né? Isso, uma empresa que não tem um administrador dedicado é assim mesmo. Você consegue me dizer alguns jogos em que a gente ouve trabalho seu? Tem música minha agora no Heroes of the Storm. Olha! Né? Eu não posso dizer em quais mapas, porque eles ainda não foram lançados. Eu tenho Non-Disclosure Agreement. Olha! Informação exclusiva. Né? Bota um slogan. Informação exclusiva que não vamos falar o que é também. Claro. Que mais? Eu trabalhei lá com a Supergiant no Transistor. O Darren Corby, que é o compositor, é um dos sócios da empresa também. Eu também conheci em Nova York. Legal. Né? Eu conheci essa é a importância do network, né? Esse engenheiro que eu falei que trabalha comigo em Nova York, que conhece ele, então ele fez a ponte. A gente acabou trocando figurinha e acabou dando certo. E então, agora o cara trabalha com você? Sim, esse engenheiro sim. Trabalha agora na Audiopeia. Que mais? Tem alguns jogos mobile. Não muito conhecidos, mas que, né, serviu de experiência. Eu fiz até um jogo com a Napalm Studios aqui, Napalm Studios em Porto Alegre, chamado Aurora Adventures, que foi o primeiro jogo que eu fiz aqui no Brasil. Então vamos aproveitar e trazer para o Brasil, então, a tua experiência, né? Você teve isso, você trabalhou com a Blizzard, você trabalhou lá, venceu o seu visto, você veio para cá e você decidiu que o melhor curso era abrir uma empresa. Exato. Então, o que a Audiopeia tem feito agora no nosso segmento aqui? Bom, depois que ali início de 2014, eu especializei a Audiopeia só em áudio para games. Depois que eu terminei a especialização como sound designer e em produção de vozes, eu foquei só nisso daí. E aí, logo no primeiro ano, eu fui construir o meu networking local, né? Porque por causa da Berkeley, todos os meus contatos estão lá fora ainda. E aí eu fui na GamerCon e conheci o projeto Hotfather, né? Foi criado, sim, foi criado pela diretora, a doutora Mônica Stein. Doutora, literalmente, tá, doutora, galera? Literalmente, fez exato. doutorado. Estudou na Harvard, estudou no MIT e agora está na Holanda. Então ela tem uma formação bem básica. Assim. Né? Se eu fosse essa mulher, eu ia me apresentar para todo mundo assim: eu sou o João, estudei na Harvard. Essas são algumas artes conceituais, né, César? Esse é o Hotfather que o César está falando pra gente. São algumas artes conceituais. Como está o processo de desenvolvimento desse game? Tá fantástico. O que me atraiu nesse projeto primeiro foi a arte, né? Esse personagem que vocês estão vendo é o Alkane, que é o personagem principal. E a segunda coisa que me atraiu, exatamente, foi a história. Que o Alkane, essa história se passa na década de 30, 40, nos esgotos de Nova York. E esse ratinho aqui é um mafioso, chefe do tráfico da droga do submundo, que é o açúcar. Então, adorei. Todo mundo tem essa reação. Eu tive a mesma reação também. O cara trafica açúcar. Pensa, né? Uma droga pra bicho. Açúcar, né? Cara. Então, eu gostei muito da simbologia dos personagens. São ratos, baratas, aranhas, sapos. Cada um representa uma raça diferente. Os sapos são da Yakuza, por exemplo, que vieram do Japão. E apesar de ser um jogo com bichinhos, não é um jogo infantil. Porque tem violência, tem prostituição, tem tráfico de drogas, tem assassinato, está sobrevivência, é um horror. De que gênero é esse jogo? Horror. É máfia. Tipo, TPS. A gente está fazendo um side-scrolling. Pô, legal, cara. E com 4 elementos, são 4 mecânicas principais, né? Nós vamos ter exploração, investigação. A investigação está muito legal porque envolve bem essa temática de máfia, que é tu intimidar lojistas ou você persuadir ou você pagar propina para guardas, né? Essas coisas assim. E tem combate corpo a corpo e tiroteio. Qualquer semelhança com Godfather é mera coincidência. Mera coincidência. Hotfather. Né? Já quero jogar. Já manda pra gente, por favor. Que a gente faz o gameplay maneiríssimo aqui. Sim. Se quiser pode colocar naquela TVzinha pequenininha ali, né? Ver como é que fica. Não, vai ficar legal ter beta testes assim, especializado, vai ser massa. E aí, mas só pra terminar, aí eu conheci esse projeto e eles tinham uma célula de áudio que era alguns profissionais não especializados que estavam fazendo favores, assim,
mas que estavam esperando, né, compensação. E aí eu me propus a ser diretor de áudio desse projeto. Então, eu estou fazendo, como eu falei antes, tudo que faz blip blop passa por mim, né? Então todos os efeitos sonoros, os foleys, produção de vozes com os atores que vai ser feito o casting lá em Nova York, porque a gente decidiu por fazer como se passa em Nova York, a gente quer aquele sotaque, né? Sim. Vão ter versões em português também, né? Já que é um jogo produzido aqui, mas por enquanto vai ser feito em inglês, e toda a trilha sonora que eu estou fazendo junto com o Alexandre Lunardelli, que é um compositor excelente que atualmente mora em Nashville, no Tennessee. Então tudo que a gente ouviu em Rodfather passou por você de alguma forma. Sim, passou por mim. Interessante. E como diretor, você falou que é diretor de toda a produção de áudio desse jogo, certo? Quais são, talvez, os seus principais desafios ou dificuldades que você tem na sua profissão para dizer, pô, vou trabalhar sei lá, vou capturar a ambientação de Nova York para colocar nesse game. Quais são suas responsabilidades, no caso, para criar uma identificação, sabe? Porque uma das coisas que mais me toca mesmo em games é a trilha sonora. Eu não vejo um game sem trilha sonora. E se aquilo não for bem encaixado ou sincronizado com o momento, a experiência pode ir toda lá para baixo, sabe? Então é por isso que referências que eu tenho, sem entender porcaria nenhuma de design de áudio, é Journey, Chrono Cross, que são games que me marcaram pra sempre e me fizeram chorar. Então, tipo, Shadow of the Colossus. Todo mundo elogia, todo mundo elogia. Skyrim, eu não tenho como deixar de citar esses games, sabe? Como referências do que eu gostei muito até hoje em games. Não é à toa que eles são meus games preferidos até hoje, porque de alguma forma eles me tocaram. Então, Super Mario, nossa, não tem como. Não tem impossível não mencionar. Não tem como. Então, o que eu penso como um produtor, sei lá, como que um produtor de áudio pensa para tentar capturar o máximo daquela experiência através do áudio, sabe? Quais são os seus desafios? Tu já mencionou alguns, que é fazer a identidade sonora. Você criar uma identidade sonora é um processo muito parecido com o conceito de arte, né? Eles estão procurando que tipo de traço, que tipo de iluminação, quais cores, qual textura. Eu traduzo isso para música. Isso se traduz em que tonalidade, em que instrumentação, em que tempo, né? Música mais lenta, música mais rápida. Só que o desafio no game, para você fazer uma música para cinematic, é diferente do que para o gameplay, né? Para cinematic é bem música para filme, você tem que suportar a emoção que está rolando naquela cena. Para o game, tu tem que suportar também a ação que o personagem está fazendo, se é combate, se é exploração. E a gente também vai usar, como eu falei, tem investigação no Hotfire, a gente vai usar algumas cues musicais para, assim como no El Lei Noir, não sei se você jogar, sim. que você achou uma pista importante, tem um acordezinho ali que... Aí quando você achou tudo, para de tocar a música. Exato. São dicas musicais. Então, esse blip que você falou, por mais bobinho que a gente possa parecer que seja, não é super importante porque... É super importante, ainda mais como você condiciona o jogador a se apoiar nesse efeito sonoro. Ele espera ouvir aquilo lá para fazer uma coisa certa. Então toda essa identidade, o legal do Hotfather está sendo desenvolvido na UFSC por um grupo de pesquisa. Então eu tenho muito tempo para pesquisar essas coisas. Então a gente pesquisa muito referência, a gente escuta diversas fontes diferentes de áudio, de temas similares, né? Todo mundo assistiu o Poderoso Chefão, todo mundo assistiu Goodfellas. Se não assistiu, deveria. Fica a dica. Corre, pausa, assiste, volta. Aproveita, deve ter no Netflix, galera. Aproveita que as franquias de internet ainda não chegaram e assiste. A gente tem que falar disso. Tem que falar disso. Mas os efeitos... Não, mas quando chegar nisso, se essa franquia de internet sair, vai inviabilizar a Audiopeia. Não, vou fechar. Você estava falando agora, a gente tem como. Você trabalha muito com Skype, né? Sim, não, e a gente troca arquivos, a gente troca 15 gigas de arquivo de música, de áudio. Como é que nós vamos fazer? Porque vocês trabalham com formatos de áudio que nós, réis mortais, não trabalhamos, né? Sim, claro. Meu Deus. Essa parte de efeitos sonoros me parece muito ingrata, no sentido que, tipo, você não vê ninguém falando, tipo, nossa, adorei o blip do menu, meu Deus, aquele blip do menu é fenomenal. Mas, se for ruim, o cara vai falar. Vai ser lembrado pra sempre. Aí ele vai falar, puta, esses boss desses blip é horrível. Então, tipo o goleiro no futebol, se ele vai bem, ninguém dá bola. Agora, se ele faz se ele comete um erro, meu Deus. Você sabe que tá bom só porque ninguém falou disso, aí você sabe que tá bom, né? Parece um pouco disso. Não, mas a parte de efeitos sonoros é engraçado porque quando ela é bem sucedida, ela promove imersão no jogador. Sim, então você não pensa nela, porque
você tem que construir toda a sonoplastia daquele ambiente. Então, tanto o som ambiente que está lá fora, se tu está no, por exemplo, o Hot Father vai ter muita cena industrial, vocês vão ouvir maquinário lá fora, e vapor, e etc, etc. E se não tiver isso, e você está vendo o maquinário, vai fazer falta. Sim, né? Com certeza. Mas se for muito bem feito, isso é o que promove a imersão. Na verdade, a imersão não é só visual, né? Até porque tu tem um limite da tela que vai sumir por causa da realidade virtual, né? Na verdade, eu acho que a imersão é muito mais sonora do muito que mais visual. sonora, exatamente. Tem um pensamento que é atribuído ao Eli Roth, que ele fala que se você está vendo um filme de terror, para não se assustar, você não tem que tampar os olhos, tem que tampar os ouvidos. Exato. E é verdade, é outra coisa. E assim, o Andrei estava comentando, eu acho interessante mencionar, porque me parece, também outro leigo, me parece que trilha sonora é uma coisa muito mais abstrata do que arte. Se você vai fazer a arte pro Hot Father, você sabe que ele é um rato, você sabe como são esgotos, você sabe como são, você tem essa base para partir. A trilha sonora parece não ter uma base, você vê aquilo e... música. Não sei como funciona isso. Pô, música! Não sei como isso funciona. Não, funciona... Acho que é legal citar suas inspirações, no caso. Sim, pra sim, tentar claro. construir essa trilha sonora. Não, ele já falou minhas inspirações. Rato, esgoto, tudo isso daí. Não, é verdade. Você já visitou esses lugares? Como o Jurerê tá bem poluído agora, a gente vai... Eu fiz um trabalho de pesquisa, eu entrei no esgoto, fiquei com os ratos ali. Não, como eu falei, para mim é um trabalho muito... Eu preciso de um estímulo visual e para mim é um trabalho muito similar ao conceito de arte. Então, como a gente está trabalhando com esgoto, com cidades inteiras que são construídas com sucata, com coisas que os humanos rejeitam. Por exemplo, o palco do cabaré é um prato virado. As casas são feitas de pedaços de xícara. Gosto muito dessas coisas. Gosto muito dessas coisas. Eu estou construindo os instrumentos baseados nesse sound design. Então, eu estou gravando sons de metal, sons de madeira, mola, essas coisas assim, e transformando isso em instrumentos, entendeu? Então, isso me dá o quê, né? A arte sabe que vai ser rato e que vai ser esgoto. Eu sei que vai ser sucata, eu sei que sons que vai ter. Então, vai ter muita coisa industrial, vai ter muita percussão no jogo que não existe um equivalente, assim. E talvez partindo de uma trilha sonora de músicas que tocavam na época em que eles se passam. Isso, assim, exatamente. Vai rolar bastante jazz, né, anos 40. Então vai ter essa mistura de jazz com instrumentos orquestrais, com sons industriais que a gente está inventando. Né? A dificuldade vai ser casar tudo isso daí numa identidade só. Sim. Mas uma das coisas que ajuda a criar essa identidade sonora, a melodia sempre vai ser o elemento mais importante na música. Então, nós criamos um tema para o Arcane, por exemplo, que vai ser o tema principal do jogo. Você vai ouvir pedaços desse tema em todas as cenas que o Arcane estiver envolvido. Né? Um exemplo excelente, recente, é o Senhor dos Anéis. Né? Toda vez que aparece o anelzinho, você escuta só 2 notas daquela melodia que você já conhece. Entendeu? E ela já te situa, às vezes o anel nem aparece na cena, mas ele é mencionado e tem um killzinho musical, assim. A música tem muito isso de conduzir você num plano mais subconsciente, Sim. né? Você às vezes não percebe de maneira explícita. O desenvolvimento é interessante porque ele é subjetivo para cada compositor. O que significa romance ou agressão é diferente, mas tem uma universalidade no sentido de conduzir, como tu falou, a emoção do jogador. Então, se você assistir uma cena triste num jogo ou num filme que não tem música, você não vai chorar, provavelmente, né? Quem sabe você vai ficar... O André chorão é mais fácil. É capaz. Pode ser um filme mudo. É que eu não consigo... puxando pra games, né? Eu não consigo enxergar games sem áudio. Sei lá, talvez 50% da experiência pra mim em games seja áudio, sabe? Por isso que justamente eu me sinto tão incapaz às vezes de julgar áudio em análise. Sim, sabe? Eu acho bem complicado chegar, esse áudio não ficou legal, acho que deveria ter tido mais atenção, ele não combina com a proposta. Qual o trabalho que o cara teve para fazer aquilo chegar naquele tipo de identidade? Como é que eu sou capaz de julgar isso para dar uma nota para um game, por exemplo? Isso é um dos grandes problemas do meu trabalho, por exemplo. Por isso que eu tenho que tentar, eu quero saber de você assim, como se cria essa identidade? Você está falando aqui faz uns 10 minutos sobre identidade de trilha sonora de games. Sim. Tá, da onde que vem isso? Suas inspirações vêm exatamente da onde? Existe algum trabalho na indústria que você segue, ou algum compositor, ou alguma produtora que fez alguma coisa muito legal pra você, ou um game que você tem como referência que quer seguir esse mesmo caminho? Pro Hot Father tem o jogo Mafia, o jogo L.A. Noire são parecidos com o que a gente quer fazer, só a instrumentação vai ser toda diferente, né?
Mas se tu falou em inspiração, a gente tem uma frase que na arte nada se cria, tudo se copia, né? Então a gente sempre... Quase qualquer área. né? A gente dá uma roubadinha daqui e dali para ir juntando. Então, ouvir essas referências é muito importante para se colocar no ambiente, mas para mim, como eu falei, não tem nada melhor do que o estímulo visual. Eu preciso ver essas artes aqui, eu preciso tentar me colocar naquele ambiente e imaginar o que eu vou ouvir lá dentro. E aí tentar tirar aquilo da cabeça. Essa parte é o que dá dinheiro. Sim, e dá pra ver que você é totalmente... Então, o seu trabalho depende totalmente do trabalho de uma outra pessoa que faz essas artes, por exemplo. Pro meu tipo de produção, sim, eu diria que sim. Mas tem como fazer só com um briefing, só com uma história. É possível fazer o processo inverso? Será? Você cria uma trilha sonora e a partir daquilo desenvolve a arte para um possível game? Sim, claro. É totalmente possível fazer isso. Eu acredito que mesmo pra gente que é leigo... Não é comum, mas é possível. Você olha essas artes assim, ou você lê uma sinopse de um jogo, tu já consegue imaginar um pouco na cabeça o sentido Vem alguma que teria coisa. aquela música. A diferença do trabalho de alguém como o César, alguém que estudou isso, é tirar essa coisa e fazer de fato um trabalho pra vender, como você estava falando. Eu quero puxar um pouco pra essa coisa de trabalhar com games, que nem a gente estava comentando ali antes da gente fazer a entrevista. Porque a gente deve ter muitos usuários, principalmente o pessoal que veio ver essa entrevista, que se interessa por trabalhar com games, não só na área de áudio, talvez na área de programação, na área de arte mesmo. Tipo, como é nesse momento, como você diria que é o mercado de games no Brasil? De produção de games, né? Não de venda tá ótimo, a gente sabe. Mas o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil, que momento do mercado você acha que a gente está vivendo? A gente está na infância. Na infância, né? Nós temos bastante... eu fui conhecer boa parte da indústria lá na BGS, ano passado, que a gente viu. A BGS duplicou o tamanho de stands independentes, então nós estávamos bem lá no meio, eu conversei com todo mundo lá, tem bastante gente legal em São Paulo, em Belo Horizonte, e aqui em Florianópolis também é um polo de desenvolvimento de games, meio escondido. Né? É bem escondido, eu diria. Não, é bem stealth mesmo, mas o pessoal aqui... Eles fazem Dishonored. Aqui... Não, aqui em Florianópolis estão sendo desenvolvidos jogos muito legais, mas a gente ainda está nesse âmbito mobile, jogo independente, side-scrolling, porque é o que o nosso orçamento, acho que é a principal barreira, permite. Né? A gente ainda está longe de chegar nos jogos AAA ou duplo A mesmo assim. E tem um paralelo interessante, né? Aqui a gente produz jogos com o dinheiro da mesada, e é considerado independente. Lá nos Estados Unidos, um desenvolvedor independente é quem tem um orçamento de 3 milhões de dólares. Já tem um financiamento, sabe? né? Pois é. A empresa já consegue se sustentar, A empresa já consegue se sustentar, já dá lucro, mas mesmo assim são considerados independentes. A Supergiant é uma empresa independente, né? Uma empresa multimilionária, mas é independente. Eu colaborei fácil. Se teve uma empresa que eu colaborei fácil, foi a Supergiant. Mas o fato de a gente estar na infância não é... Eu não estou querendo denegrir a indústria. Até foi uma das razões para eu ter resolvido ficar aqui no Brasil, ao invés de tirar meu visto de artista e tentar voltar lá para fora, porque lá, claro, a indústria está mais consolidada, tem empresas enormes, tem jogos enormes sendo feitos, muito dinheiro rolando, mas a concorrência também é muito grande. E uma das coisas mais importantes para entrar no mercado de game é portfólio. O meu diploma em si, sozinho, formado na Berkeley, nunca me ajudou, nunca ninguém perguntou onde é que você é formado. Não, eu quero saber o que você já fez, né? Então, uma das coisas que eu fiz, que eles me ensinaram lá, foi pegar vídeos de gameplay, tirar todo o áudio e colocar o meu, né? Para criar um portfólio para quem não tinha. Isso vale para quem faz arte, isso vale para quem faz programação. A própria Unity tem tutoriais já com assets prontos para você montar o próprio joguinho, se você é programador. Isso tudo funciona como portfólio. É por isso talvez que a gente vê muito demo em Unreal Engine, por exemplo. O cara faz porque ele está fazendo o portfólio dele. Exato, e coloca no YouTube. Então eu quis voltar para essa indústria aqui para ser uma das pessoas que ajuda a construir a indústria. Não vou ser megalomaníaco que fala no Brasil, mas pelo menos em Florianópolis, né? Colocar Florianópolis no mapa como um polo produtor de games. Você quer estar na onda dos precursores. Exato, isso. Não, construir algo legal é muito mais significativo do que trabalhar para uma empresa gigante, né? Trabalhar para uma Ubisoft, para uma Blizzard, para uma coisa assim. Você construir algo junto, e a indústria de games é uma indústria que movimenta gera muito emprego, movimenta muito dinheiro. Então, para qualquer município é excelente fomentar esse tipo de
de trabalho. Um ponto de partida, então, seria criar um portfólio. Exato. Você diria. É. E o cara precisa buscar que tipo de formações daí? Aqui em Florianópolis mesmo tem cursos já de designer de games, né? Não sei qual universidade, é uma universidade particular. Eu sei que a Unisul, própria se não me engano. tem a Unisul, mas a UFSC tem umas cadeiras de optativas que trabalham com desenvolvimento de curso games. de design, exato. No curso de design é o que está desenvolvendo o Hot Father, então tem vários alunos Eles lá. têm um núcleozinho ali, né? Eu não sei como chama aquilo, mas eles têm um projeto games na UFSC, assim, que pega outros cursos, que é um pessoal para estudar essa área mesmo. Então, você dizendo que o mercado está na infância, acho que você diria que a gente está dependendo muito, então, de precursores no momento. Tipo, o cara dificilmente vai conseguir... Gente, quero trabalhar com games e esperar um emprego de empresa. É mais fácil que ele corra atrás de fazer coisas, de produzir, juntar com gente, fazer de ser um produtor, eu acho que agora é mais fácil no ambiente que a gente está. Acho que para essa indústria crescer vai precisar de investimento. E para investimento entrar aqui agora com essa nossa crise política, esquece, não vai acontecer, né? Eles já expulsaram os investidores externos. Porque o que seria interessante, ter um jogo que venda muito bem, né? Que coloque a gente no mapa, assim, que chame atenção e que o pessoal pense, o Brasil está produzindo games com essa qualidade e tal, atingiu tanto parcela do mercado, movimentou tanto, e vinha essa empresa já abrir uma filial aqui, ou então abrir uma... A Ubisoft, que tem no Canadá, na França, uma coisa dessas. Isso seria algo para movimentar muito. Ou fazer o que a gente quer fazer no Hot Father, que é o grupo G2E quer construir esse jogo, só que o Hot Father é um projeto transmídia. Então, além dos jogos eletrônicos, vamos ter um desenho animado, tem gibi, tem livro, tem brinquedo. Sim, não é pouca, porque nem mesmo a maioria dos AAAs não tem esse tipo de tratamento. Não, isso aqui já foi desenvolvido desde o início como um projeto transmídia. Então, até álbum de trilha sonora, nós temos... Uma das partes importantes do jogo é o cabaré da Madame Laura, que é uma aranha, que é uma aranha mesmo. E nós vamos fazer um álbum para uma banda famosa do cabaré. Então vai ser esse estilo bem burlesco, assim. Entendi. E nós vamos vender esse álbum separadamente. Existe então, uma banda ficcional que toca nesse cabaré, Exato, ela vai ter um álbum dela. que está envolvida no tráfico de drogas, né? Que está... tráfico de açúcar, né? Eu já quero jogar, por que você faz isso? Pois é. Eu já quero jogar. É bom, ele está em desenvolvimento, a gente está fazendo nem alfa ainda, né? Eu imagino quantas pessoas trabalham nisso, porque um projeto transmídia deve exigir não só tempo, mas uma equipe grande para produzir. Sim, uma equipe grande. Nós não temos equipe grande ainda, mas a Mônica foi fazer o pós-doutorado. A doutora Mônica Stein, tem que falar o título do... Ela levou esse projeto para a Holanda, lá para a universidade dela, então nós vamos montar essa colaboração. Tem programadores holandeses que trabalham com a gente manda arte para lá e assim vai, entendeu? E essa universidade lá faz um negócio muito legal que a gente quer fazer na UFSC também. A universidade lá desenvolve pesquisas e desenvolve jogos baseado no pedido de empresas privadas. Então, lá eles têm contato com a Sony, eles têm contato com a Disney, tem a Ubisoft, tem a Xbox, como tá lá dentro. se fossem empresas júnior, assim. Exato. E em alguns lugares, na Inglaterra, por exemplo, essas empresas têm uma preferência para ver projetos novos. Os alunos não podem publicar esses projetos antes de mostrar para essas produtoras. Sabe? Essa parceria eu acho muito legal. Isso é uma coisa que o Brasil não faz de aproveitar o capital acadêmico com o setor privado, sabe? Tem muita barreira, tem muita burocracia, é difícil um investir no outro. Existe muito atrito aí, né? Isso é uma das, digamos, reclamações de que a gente ouve, por exemplo, quando vai entrevistar alguém lá na BGS, que é do setor indie mesmo. Não consegue ter esse contato maior com essas empresas justamente porque falta esse contato, essa atenção entre o que está sendo feito na universidade, esses projetos específicos, com o privado. É uma das grandes reclamações que a gente ouve. As nossas universidades são bastante fechadas em si mesmo. E pô, ali no CFH, aqui na UFSC, que é o Centro de Humanas, quiseram abrir uma júnior, teve todo o movimento para não deixar abrir uma júnior. É engraçado isso, né, cara? Não se tem a liberdade, se quer fazer, mas não se tem a liberdade, digamos assim. É porque é muito de ideologia e entra outras coisas e vira muito tretas, não é o caso aqui de falar disso. E esse lance aí só para terminar, claro, a indústria da infância, nós não temos uma categoria
como indústria. Sabiam disso? Não existe uma categoria jogos eletrônicos. Quando você fala jogo no Brasil, você está falando jogo de cassino. Sim, né? é uma das três. Então nós somos um audiovisual interativo. Então a gente compete para recursos contra todo mundo que está produzindo um programa de TV, um vídeo no YouTube, um filme, qualquer coisa assim. E uma das ambições do Hodfather, depois do nosso absoluto sucesso de vendas, inevitável, é ir para o Senado e mostrar que aqui no Brasil existe uma indústria assim, sabe? E para fazer essa... Então, não, esse projeto é completamente megalomaníaco, cara. É muito legal, uma das coisas que me atraiu. Que seria um ótimo começo, então, a gente definir a categoria, né? E a gente está falando da ambição do Hodfather, tu acabou de falar um segundo atrás que falta um jogo que chame a atenção e que você espera, então, que talvez o Hodfather seja esse. Sim, a gente está trabalhando para isso. Que põe a gente no mapa. Com certeza. Toda vez que a gente vai para esses festivais, são muito importantes ter esse contato com o público e a gente vê que o pessoal se empolga com o projeto. Primeiro, não ouviu nada da história, mas sabe que é brasileiro, já se empolga um monte, sabe? Quer saber mais. Aí o pessoal se encanta com a história, como você, né? Quando a gente fala que a droga é açúcar, o pessoal já se encanta. Isso aí, então, quando a gente tem esse feedback do público, a gente leva a sério, né? A gente leva uma demo lá para eles jogarem, eles vão falando, quem sabe poderia ter isso aqui, poderia ter isso aqui, assim. Então, o público está moldando o jogo junto com a gente, ano após ano. Então, por isso que a gente acha que tem uma chance muito boa de dar certo, porque quem está desenvolvendo com a gente são os nossos futuros fãs. Né? E talvez futuros coworkers. Claro. Sim, por que não? E em que feiras vocês pretendem aparecer esse ano para tentar divulgar esse projeto, ou fazer esse networking funcionar melhor? Onde a gente vai poder ver o Hodfather? Esse ano nós queremos entrar na competição na BIG, Brasil Independent Game, né, que é em São Paulo. Ano passado nós fomos na Brasil Game Show, esse ano nós vamos ver se tem orçamento para ir. Isso é muito triste, mas vou te falar uma coisa, a gente estava na BGS ano passado, a gente não sabia que vocês iam instalar, a gente não sabia nem que existia Audiopeia, a gente não sabia. Para você ver como tem que se situar, né? Olha só, a gente foi lá, eu, o Diego e o nosso câmera, a gente foi lá e gravamos entrevistas lá dentro mesmo, no setorinho. A gente ficou lá, acho que talvez um dia inteiro, só conversando com o pessoal. Eu não lembro de ter visto você lá, não lembro de ter lido alguma coisa de que alguém de Florianópolis estaria lá. Sabe? Então, talvez falta esse network mesmo, esse contato de divulgação, né? Não, por isso que eu gosto muito da GamerCon aqui, porque é um evento local, vem as empresas aqui que estão mais próximas, vem alguns de São Paulo, mas aí tu conhece o pessoal que está aqui em Florianópolis trabalhando, sabe? Então, esse ano nós... A GamerCon, não sei te dizer, mas acho que nós vamos sim, até por causa desse networking local. Nós vamos na Big, mas o grande evento do ano vai ser a Comic Con Experience, que nós vamos. Os maiores, pelo menos, a gente nunca foi, né? Nunca foi, né? Ele meio que se distancia um pouco da proposta do site, mas seria interessante justamente por esse contato. E como a Comic Con, como fala de todo o Universo Nerd, nós temos produtos para todo o Universo Nerd, nós vamos estar no floor principal, sabe? Vai ser muito legal, vai ser muito legal mesmo. Nossa, cara, a gente espera te encontrar na BGS, provavelmente a gente vai estar lá, sabe? A gente precisa ver essas novidades. Justamente porque quando a gente estava lá, e eu testei uns 3 games lá, esse contato que você falou, os nossos futuros fãs dão dicas de como melhorar, tá? Um pulo num game, uma habilidade diferente, sabe? Essa foi uma das liberdades que eu achei mais legal lá na BGS. Porque eu pude falar exatamente pro produtor que estava do meu lado me acompanhando a jogar, esse pulo tá um pouco problemático. Eu botei um pouco pro lado e já morri porque estava meio programado de um jeito que ele respondia de uma forma muito... não era ruim, sabe? Mas ele era de propósito, ele não me privilegiava, assim, sabe? Então esse contato acho que é um pouco mais legal. Porque são equipes pequenas, o orçamento é pequeno, então a gente não tem uma equipe de alpha testers para achar bugs. Chama a gente, né? Chama a gente que a gente testa. Tamo aí. Ótimo, já pega nome e e-mail, já vamos mandar. Vamos terceirizar isso aí. Foi. Uma delícia conversar contigo. Muito legal saber esse tipo de informação. Como que funciona exatamente esse mercado? Eu tenho certeza que essa conversa duraria mais umas 4 horas, se fosse necessário. É sempre bom você olhar para trás. Eu estou frustrado porque tem algumas perguntas que eu queria desenvolver mais o assunto. Tem, mas aqui nem. Mas eu tô... E a gente tem que pensar nas franquias dos nossos usuários. Claro. Mas realmente muito bacana ter esse olhar de dentro, né? A gente tem que sair fora dessa casinha, sabe? O nosso negócio é só ficar jogando e analisar e dizer se tá legal ou não, sabe? Isso às vezes condiciona a gente a falar, tá bom ou tá ruim, mas não considera, galera, que tem toda uma galera por trás trabalhando e pensando, gastando horas,
foi estudar fora para tentar fazer o melhor que eles podem para trazer um game super legal pra gente. Isso é legal pensar às vezes e ver o quanto que o nosso trabalho tem responsabilidade. Tem parceria né? internacional. Tem. Né? Alguma coisa que você gostaria de ressaltar mais sobre o trabalho ou sobre a sua profissão mesmo, que seria legal passar para os nossos adrenalindos? Não, eu queria mencionar o curso da Audiopeia, pode ser? Por favor. Porque uma das dificuldades que a gente tem na indústria local é, obviamente, conseguir mão de obra, né? Conseguir programadores, conseguir designers e especialmente músicos. Eu sei que tem muitos músicos aqui na ilha, mas eu não conheço ninguém que seja especializado só naquilo que eu me especializei. Claro, não vou presumir que todo mundo teve oportunidade de estudar fora, como eu tive. E aqui no Brasil não tem curso voltado para áudio para games, né? Você tem produção musical. Então a Audiopeia está lançando um curso para músicos, para especializar, para compositores, para produtores, para especializar eles nessa parte. Né? Vai ser um curso introdutório, vão ser 36 horas, eu vou arrancar o couro da galera, que vai ser muito trabalho semanal, né? Não, vai ser legal, porque nessas 36 horas a gente quis baixar o custo o máximo possível, né? Porque a gente sabe que se aumentar demais vai ficar muito exclusivista e não vai ter público. A gente quer atingir o maior número de músicos possível, até para trazer os melhores deles para trabalhar comigo no Hot Father, né? Puta oportunidade, então, essas 36 horas vai ter material suficiente para o cara estudar um ano depois. Vai ser muita coisa. O curso é todo baseado na metodologia da Berklee, então ele é todo prático. Ele é prático no dia a dia na indústria e vai ter mais ou menos 1 hora, são 3 horas de aula, né? A primeira hora vai ser toda feedback. Ou seja, você faz o trabalho semanal, na primeira aula todo mundo escuta, todo mundo critica e segue para frente. Isso foi uma das melhores coisas que a Berklee fez para mim, porque esse feedback de outros profissionais melhora o teu trabalho muito mais rápido. Nosso curso de jornalismo aqui é bem assim. Esse é aquele momento que você sente um vidro, por exemplo, porque todo mundo quer tacar pedra em você, né? Aí todo mundo vai ficar partido, quebrado. Mas essa é a parte mais importante. É a parte importante, e você faz num ambiente controlado, né? Você faz com um profissional que tem um pouco mais de experiência, mas todo mundo que vai estar lá vai ser, né, profissional amador, mas já tem anos de experiência com música, né? Então o que a gente vai fazer é direcionar para essa indústria. Que, né, a vantagem da indústria estar na infância é que ela vai crescer muito ainda. As inscrições não estão abertas ainda, né? Vão abrir logo depois dessa entrevista, eu acho. Então, é verdade. E o curso... Na sexta, pode ser que já abriu as inscrições. Verdade. E vai começar agora na primeira semana de junho. Né, 3 meses de duração. Como que a galera faz para entrar em contato com vocês, quem estiver interessado? Sobre o curso vai estar na página do Facebook do Hot Father, né? Porque eu tenho apoio institucional lá do G2E que está desenvolvendo, e como diretor de áudio eu quero... o curso vai ter elementos do Hot Father também, nós vamos trabalhar em algumas situações para colocar essa música no jogo, ou no www.audiopeia.com. A gente vai linkar na descrição o site do Audiopeia, a gente vai linkar o Facebook do Hot Father, a gente vai linkar todos os links que eles passarem pra gente, estarão na descrição para quem quiser se aprofundar e inteirar mais no assunto. Vamos fechar? Vamos fechar? Quer mais tranquilo? Fechou? É isso. Quer mandar beijo? Eu sempre aprendi mandar beijo. Eu posso fazer que nem os parlamentares, né? Pelo game, pela música. Eu tive um domingo inteiro disso, cara. De boa. Uma última curiosidade que eu tenho, porque é legal saber que vocês trabalham com isso, mas eu sempre fico pensando, esses caras trabalham o dia todo com games. Será que eles têm saco para chegar em casa e jogar também? E se sim, o que vocês jogam? Bom, é uma pergunta interessante, porque tem 2 aspectos de jogo que a gente faz. Um que é para analisar as nossas referências, né? Como é que eles resolveram tais mecânicas, como é que é a animação, como é que é, no meu caso, como é que é a interação de áudio. Eu até mencionei para ti que em alguns jogos eu chego numa cena de ação, começa uma música legal e eu paro, ao invés de executar a ação, eu fico ouvindo a música. Levando uns tiros ali, mas como tem jogo de todos os tipos, tipo o side-scrolling, por exemplo, o Ori and the Blind Forest, a gente analisou bastante. Mas quando eu vou jogar o Witcher... Esse foi amor à primeira vista. Nossa, a arte de jogo e a música são lindíssimas. Eu chorei. Mas um jogo muito diferente do nosso, como o Witcher 3, aí é pra diversão, aí é... Coração duplo. Então, aí é pra diversão, aí é pra passar o tempo mesmo. São coisas diferentes, né? Até, sei lá, de certo, usa menos espaços no HD, na cabeça. Usa menos memória, né? Sim. Então... Legal, cara, saber esse tipo de coisa. Eu quero agradecer absurdamente a tua participação e tempo pra gente.
O meu microfone morreu, gente. Tá, o Andrei tava dizendo que ele quer agradecer absurdamente o que foi um advérbio bizarro. Muito obrigado, gente. O microfone dele até desistiu de absurdamente. Como assim? Não foi? Eu também agradeço a sua participação, gostei muito que você pôde vir aqui conversar com a gente. Bom, um prazer estar aqui. É sempre bom a gente ter esse contato com o pessoal de dentro da indústria. É sempre bom conversar com alguém que adora games também. Tá bom? E também essa informação de trazer que o mercado está na infância. Você disse, não quero ser pejorativo. Na verdade, eu encarei isso como uma coisa muito esperançosa, né? Claro, Quando a gente fala de infância, a gente imagina um crescimento. Uhum. Então, pô, tá sempre convidado, se ele quiser vir aqui substituir o Carlos no videocast, fica à vontade. A gente aguarda novas. Sabe o que seria bacana? Ah. Ele vir aqui jogar com a gente o game quando você. A gente Verdade. faz um gameplay com ele ao vivo Verdade. aqui. Isso é legal. Ia dizer, inclusive, agora que a gente aguarda novas informações sobre o Hot Father, mantenha-nos atualizados e sobre Legal. o curso também. Joia. Tá bom. Não, segundo semestre seria legal voltar aqui até para já vai ter o jogo em mãos, né? Vamos conversar mais sobre a indústria. Isso é legal, você sentadinho no sofá que é mais confortável. Eu posso terminar aquelas perguntas que eu não, que eu não consegui dar isso. As mesmas perguntas, galera, mesma coisa. A gente vai ver o vídeo e a gente anota pra lembrar. Tchau, Legal. gente. Bom, galera, assinem Valeu. o canal pra poder acompanhar os nossos vídeos. Vai que tem entrevista nova, a gente nem sabia que ia ter. A gente fica por aqui, vocês nos veem em breve. Agradecendo o César de novo. Tchau. Abraço. Valeu.